E o celular... Peraí. Parece que melhorou a imagem. Vamos ver. Vai ser... Vamos ver agora. Vamos ver, peraí. A pessoa já tá lá. Entrou, gente? Agora tá bom. E agora? Tá tudo certo? Ah, beleza. É porque a gente tá usando o tablet agora. E, gente, eu nunca fiz uma live. A gente nunca fez uma live, então pra gente é muito diferente, muito tudo novo. Bom, se a Ju não fez, imagine eu, né, gente? Quem me conhece sabe que eu não faria nunca. Na verdade, eu nunca criei coragem, né? Eu fui desafiado. Na verdade, como uma boa melancólica, eu no começo da quarentena falei, não vou fazer live, muita live. Tinha horas que eu não sabia se eu tava vivendo ou vendo live, aí eu falei, não vou fazer não. Aí uma amiga minha, que daqui a pouco ela vai entrar aí pra falar também, ela me incentivou, não, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu falei, vamos ver. E aí? Isso aí, vocês vão me direcionando. Vai direcionando aí pra gente ver se o negócio dá certo. Gente, vocês desculpam as gafes, tá bom? Aí a gente deu uma improvisada. Depois eu vou ver se eu vou postar. Oi, Dani! Eu vou ver se eu vou postar o staff aqui nosso pra vocês verem o que a gente fez. É livro, servindo de apoio. Mas se a gente pegar gosto pela coisa, a gente continua. E é muito estranho, né? Porque a gente só se ouve e não ouve vocês, né? A gente só lê. Vamos ver aí o horário. Acho que já deu o horário, né? Vamos aí. Ainda eu brinquei com as minhas irmãs. Eu falei assim, meninas, entra, porque se não entrar ninguém, pelo menos vai ter vocês duas, né? Tipo, pra entrar. Mas eu fico muito feliz com todos vocês que estão aí. Obrigado, Filomena. Vocês que estão aí e vieram ouvir um pouquinho, prestigiar a gente, dar uma força aí, porque não é fácil. E a gente vai falar de um tema que pra gente é muito, muito bom, é sempre muito divertido e sempre muito transformador quando a gente ouve falar desse tema, né? A gente já trabalha com aconselhamento cerca de 10 anos, né? E a gente começou a estudar esse tema por ver que as pessoas precisavam, né, dessa questão da transformação, se conhecer para se transformar, né? Então a gente foi procurar e a gente chegou nesse tema de temperamento, né? E eu não queria ter feito live, eu sou mais da escrita, né? Apesar da gente ministrar seminário nas igrejas, ministrar este tema, né? Inclusive fazer um merchan aqui. Nós somos presbíteras, né, na Igreja Batista Moraxá. Quem nos conhece já deve ter participado de algum seminário, mas quem não participou, fica o convite aí para que acabar a quarentena. E... Peraí, que a Maria tá me empurrando para ficar por cento aqui. E a gente resolveu tratar um pouquinho desse tema, porque... com essa quarentena, com essa questão toda do isolamento, tá muito difícil, né? Pelo menos para mim foi muito difícil no começo. Agora eu já tô mais adaptada. Então, depois de tanto a Vivian me incentivar, ai, amiga, faz, eu criei coragem. Então, como é a primeira, né, eu peço perdão aí pelas gafes, para pôr o celular deitado, para pôr o celular de pé. Mas eu espero que vocês sejam bastante impactados e ministrados por este tema, né? A gente vai falar, o tema da live é a quarentena e os temperamentos, né? Eu vou dar uma breve introduzida no que é o temperamento, quais são os temperamentos. Apesar de não ser um tema novo, ele é sempre bom a gente estar revendo, né? Então eu vou dar uma breve introduzida e depois eu vou chamar alguns temperamentos aí, algumas amigas com um temperamento já bem característico, para estar falando como vai ser essa quarentena. Eu sou uma pessoa muito ligada, então às vezes estou me perdendo um pouco porque eu fico olhando os comentários, tá?
Depois eu interajo com vocês, porque senão eu não vou conseguir, tá bom? Mas eu continuo agradecendo todo mundo que tá entrando aí. Vi, foi coragem mesmo, viu? Foi um grande desafio. Como uma boa melancólica que sou, no começo falei, não vou fazer live, pra que fazer live? Não precisa fazer live. Mas eu entendo que é um tema importante, né? A gente vê que muitas pessoas, e a gente que lida com pessoas, vê que existem muitos conflitos, né, nas casas e muito choque, né? Tipo, as pessoas acho que não estão tão acostumadas a viver em família há tanto tempo, né? E agora estão tendo que conviver. E às vezes dentro de uma casa a gente tem 3, 4, 5 pessoas, uma diferente da outra. E os conflitos começam a surgir, né? Saudade também, Ilza. Beijo. A Kelly, beijo. Bom, vou voltar aqui, né? Então assim, quando eu conheço o meu temperamento, quando eu identifico o meu temperamento, eu passo a viver de uma forma mais plena, mais saudável, né? Eu começo a entender de que forma que eu... por que que eu penso o que eu penso, por que que eu falo o que eu falo, por que que eu ajo dessa forma, né? E o autoconhecimento, ele também nos faz transformar a nossa forma de agir. Quando a gente conhece como nós somos, aquilo que a gente faz, aquilo começa a incomodar... Juninho, obrigado. Aquilo começa a incomodar, nós somos impulsionados a ser transformados, né? E é isso que a gente se propõe, a levar conhecimento para que as pessoas encontrem o caminho da transformação, né? A gente sabe que ser transformado não é fácil. Nós que somos cristãos, nós que buscamos uma vida com o Senhor, e você que está na live ainda, que não entregou sua vida para o Senhor, ó, é um momento, tá? O momento é esse. Mas nós temos um grande ajudador que é o Espírito Santo, que é ele quem nos conduz a essa transformação, né? Então o que a gente pretende fazer aqui é lançar um espelho para que cada um se reconheça de uma forma até divertida e possa buscar a transformação, né? Então, rapidamente, o que é o temperamento? O temperamento, ele é uma combinação de características que nós trazemos desde o nascimento. Então, desde que nós nascemos, nós já viemos com essas marcas de temperamento, né? E o temperamento, ele afeta todo o nosso proceder, toda a nossa ação, toda a nossa reação, ele afeta tudo. E só que de forma inconsciente, muitas vezes a gente não sabe nem por que tá agindo daquela forma, falando, nossa, eu queria tanto ser assim, mas eu ajo assim, né? Então são características genéticas que são transmitidas pelos genes, né? E só que elas também podem sofrer influências e alteração pelo meio. Os temperamentos, eles são formados e assim como a gente não pode escolher a cor dos olhos, do cabelo, o cabelo pode, né? Hoje com as tecnologias aí para mulherada pintar o cabelo, a gente acaba podendo escolher, mas naturalmente nós não podemos escolher essas características, cabelo, tipo de cabelo, cor do cabelo, cor dos olhos, assim é o nosso temperamento. Deus, né, soberanamente decide o temperamento de cada um de nós, e popularmente a gente gosta de falar, quem falou vixe? Ah não, eu vivi. Pior que eu tô de óculos, hein? E a gente gosta de colocar os temperamentos como um tempero, né? Então, sendo 4 temperamentos característicos, alguns são picantes, né? Outros são doces, outros são amargos e outros são sem sal, né? Então, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho quem são. Então, essas características, como eu falei, elas moldam o que a gente pensa, elas moldam o que a gente sente, elas moldam o que a gente deseja e necessita, e ela dita muitas vezes o que a gente diz e o que a gente faz, né? Os temperamentos, ele já foi estudado por muita gente, médicos, filósofos, escritores, psicólogos ao longo do tempo, mas das teorias mais aceitas é a Kelly é temperada. É picante, Kelly? Ao longo dos tempos, aí a teoria mais aceita é a escrita pelo Hipócrates, né? Hipócrates é considerado o pai da medicina, viveu 400 anos antes de Cristo, e ele apresentou uma teoria onde ele explicava as diferenças das pessoas em 4 temperamentos, né?
Fê, você é picante também. e Hipócrates trouxe assim, sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, né? Algumas coisas que é importante a gente saber, isso é muito importante frisar, tá? Porque há uma confusão, então às vezes a pessoa acha que ela é 100% um temperamento e não é. Nós temos um temperamento preponderante, ou seja, um temperamento principal, e temos temperamentos, os outros temperamentos como secundários, né, terciário, mas nós acabamos tendo, de uma forma geral, todos os temperamentos, né? Existem 12 possibilidades de combinação de temperamento. Então, por exemplo, eu sou uma melancólica. Em segundo e terceiro lugar aí fica disputando o colérico e o sanguíneo, e lá atrás o fleumático. Vocês vão ver na sequência que o fleumático meu ele é bem pouquinho, só tá na parte dos defeitos, né? Mas nós somos uma combinação, porém a gente tem um temperamento preponderante, tá bom? Uma coisa que é importante, que apesar dos temperamentos eles serem genéticos, né, a gente trazer traços hereditários, nós podemos também ter os nossos temperamentos influenciados pelo meio. Então, o meio que nós vivemos, muitas vezes influencia o nosso temperamento, a nossa forma de falar, de agir, de pensar, de se comportar, e às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? Então, uma pessoa ela pode ter um temperamento originário e com a convivência, ela acaba assumindo qualidades ou defeitos, né? Ou forças e fraquezas de um outro temperamento. Beleza? Até aqui? É o que eu gosto de interagir, né? E aqui online fica um pouco mais complicado. Os temperamentos nós nascemos com ele. Uma outra coisa que é importante observar, que nem sempre os excessos estão nos temperamentos predominantes. Então a gente vai ver depois quais são os excessos de cada um. Mas nem sempre o temperamento que predomina é onde está as maiores fraquezas, né? Os excessos. Outra coisa importante é que não existe temperamento bom ou ruim, tá? Então, assim, a gente vai ver que algumas características de algum temperamento, que eu não vou falar qual, depois eu falo, ninguém quer assumir que é. Vou falar, né? Ninguém quer assumir que é um colérico. É muito difícil alguém assumir. Muito difícil alguém chegar e se apresentar e falar colérico aqui. Porque o colérico às vezes ele parece mais frio, mais desumano, né? Quando ele não está tratado. Nós, tudo aqui que estamos aqui, a gente é tudo tratado. Então é uma bênção ser colérico, né? Mas então não existe temperamento bom ou ruim. Existe excessos, né? Então a pessoa ela tem um temperamento sanguíneo. O problema não está em ser uma pessoa que se comunica, o problema está no excesso, né? O sexo da pessoa também pode interferir no temperamento. Então, principalmente no campo das emoções. As pessoas que têm as emoções, às vezes, complicadas, emoções feridas, as pessoas que têm as emoções adoecidas mesmo, né? É provável que elas se excedam bem mais nas questões das fraquezas dos temperamentos, né? Uma mulher, por exemplo, que fica na TPM, aquilo vai, de uma certa forma, mais evidente, né? Aquela questão excessiva vai estar mais evidente. Ainda tem mulher que fica 30 dias na TPM, aí lascou, né? Quando nós vamos amadurecendo, o nosso temperamento vai sendo transformado. E mais uma coisa muito importante, nós não mudamos de temperamento. Meu temperamento melancólico, eu vou morrer melancólica. Mas as fraquezas, elas serão melhoradas, elas serão transformadas, elas serão mudadas. Tem coisas que talvez eu fazia há 10 anos que hoje eu não faço mais, né? Em termos de temperamento. Mas não é porque eu mudei, não é porque agora eu virei uma sanguínea, uma colérica, uma fleumática, não. É porque o Espírito Santo já trabalhou e aquilo mais não domina a minha vida, tá bom? E o próprio amadurecimento da vida, né? Conforme você vai amadurecendo. Pode falar também. Aparece aí e fala. Não, conforme você vai amadurecendo, a vida vai nos ensinando e você acaba enxergando, né? O autoconhecimento é isso. Você enxerga quem você é e você vê que aquilo é um defeito, que é algo que não é bom pra você, que não tá fazendo bem nem para as outras pessoas e nem pra você, e você quer ser transformado. Então, conforme você vai amadurecendo,
você vai mudando, você vai sendo transformado, não mudando de temperamento. Claro que para nós que somos cristãos, nós cremos em Deus e isso eu acho que acaba sendo um processo mais acelerado, se assim podemos dizer. A Ana falou que não morre melancólica, né? Você vai pro céu. Eu vou pro céu, mas eu vou pro céu uma melancólica ultra convertida, viu, Ana? Tô uma bênção. Às vezes dou uma escorregada, né? Mas eu vou pro céu uma melancólica convertida, né? Então, assim, como eu falei, nós temos os 4 temperamentos, cada uma numa proporção. Ninguém vai ter o temperamento igual de ninguém nas proporções, né? Às vezes uma coisinha muda o outro e essa é a beleza do que Deus faz, né? Essa diversidade, essa multiforme ação de Deus, né? Por exemplo, eu sou 51% melancólica, 30% colérica, sanguínea, fleumática, né? Tem pessoas que podem ser 50% sanguínea, 10% colérica, 30% melancólica e 10% fleumática. Ou ela pode ser 15% sanguínea, 60% colérica, 20% melancólica e 5% fleumática, e por aí vai, tá? Então, nós podemos variar e isso pode ir mudando ao longo da vida, mas sim, Ana, tem como calcular o percentual. Depois eu vou pegar um teste e vou disponibilizar aí para vocês, para quem quiser, para fazer o teste, mas tem como calcular sim. O primeiro teste que eu fiz, isso há 10 anos atrás, logo um pouco antes de eu me converter, deu 70% melancólico, ou seja, totalmente ó céu, ó vida, ó lua, ó estrela, né? Mas hoje, quando eu refaço o teste, ele acaba ficando em 51%, 52% melancólico e depois vai distribuindo, né? Eu já fiz teste onde o segundo lugar ficou colérico, e eu já fiz teste onde o segundo lugar ficou sanguínea, né? O fleumático ele sempre vai lá para baixo, sei porquê, mas vocês vão entender, né? Mas o ideal é que a gente sempre esteja fazendo para medir, né, a nossa transformação, né? O pastor Luiz entrou na área, agora a vergonha começa a tomar conta um pouco maior. Eu tô achando que a minha internet vai cair. Mas glória a Deus. Sejam bem-vindos. Mas é isso aí. Na questão dos relacionamentos, né? Aí eu vou falar um pouquinho de como cada temperamento procura se relacionar, né? Porque uma coisa que é importante a gente ter em mente que o temperamento sendo transformado, a gente buscando aprimorar isso, a gente acaba não só melhorando como pessoa, mas os nossos relacionamentos também eles vão sendo melhorados, né? E esse é o propósito, a gente se relacionar saudavelmente conosco, com as pessoas e com Deus, né? O sanguíneo, por exemplo, a motivação dele nos relacionamentos era amar e ser amado. O sanguíneo é puro amor, né? Ele não tem tempo para outra coisa. Ele quer amar, ser amado. Ele sempre busca tornar as relações leves, divertidas. Para o sanguíneo tudo é festa, né? O sanguíneo, se você quer conhecer um sanguíneo, por exemplo, no velório, vai na rodinha de piada. O sanguíneo tá lá, porque, gente, tem rodinha de piada em velório, né? Para dar aquela quebrada. Então o sanguíneo ele sempre está tentando algum meio de tornar as coisas mais leve, divertida, né? O colérico, a busca dele é por controle, ele gosta de executar as coisas impossíveis, então ele acaba nem tendo muito essa questão do relacionamento, ele é mais uma questão, como eu vou colocar aqui para vocês não me bater, o colérico ele é uma bênção, ele não liga muito para as pessoas, ele quer produzir, ele quer render, as pessoas objetivos. O colérico foco. Ele busca poder, ele busca ascensão, ele busca controle, ele não quer muito. O relacionamento para ele é mais um networking, né? Tipo, é mais ou menos assim. A Nilma achou que eu tava lá no Face. Você é bem fleumática mesmo, viu, Nilma? O fleumático, ele busca equilíbrio, gente. O relacionamento que atrai o fleumático, isso, Fê, o colérico é resultado, ótima palavra. Isso, né? É isso mesmo. O que move os relacionamentos são resultados, né? O fleumático é o equilíbrio, é a paz, é a tranquilidade, são as relações pacíficas, né? Ele é o promotor da paz, né? Devia ganhar um prêmio Nobel da paz,
Mas, né? E o melancólico é aquele que busca a perfeição. Então, o relacionamento pro melancólico, ele é um pouco complicado, porque ele busca muita perfeição nele. Você não quer mais o colérico, quer... É isso, pastor. O colérico é líder por natureza, é um líder nato. De que o diga o nosso presidente da República, né? Aqui não vai ser uma live para falar de assuntos políticos, mas a gente vê o colérico bem manifesto no nosso líder aí nacional, né? A motivação do melancólico é a perfeição, né? Ele busca essa perfeição, ele procura agir por métodos, organização, então tudo com ele é mais assim, ele cobra muito dele e cobra muito das pessoas, né? O sanguíneo e o colérico, ele não tá ficando confusa não, Dani, daqui a pouco vai desenrolar. O sanguíneo e o colérico, eles são extrovertidos, né? Então, dos temperamentos, eles são extrovertidos, eles são pessoas que quando eles chegam, a presença é logo notada, né? São comunicativos. Comunicativos, o forte deles é a comunicação. O fleumático e o melancólico, eles são mais introvertidos, né? Então o sanguíneo, ele é oposto ao melancólico. O sanguíneo quer viver, o melancólico quer morrer, né? E o fleumático é oposto ao colérico. O fleumático quer, não, vamos pregar paz, não sei o quê. E o colérico, não, vamos fazer guerra, vamos brigar, porque o reino de Deus é tomado à força e a gente vai. Então, o sanguíneo e o colérico, ele tem uma facilidade de interação, mas o problema deles é dividir um palco. Se os dois estão no mesmo palco, vai ter briga, né? E o fleumático e o melancólico, se eles convivem muito junto, vai ter paralisia cerebral, tipo, porque assim, a interação dos dois vai ficar difícil, eles não têm muita expressão, não têm muita atitude, são mais paradão, né? Dani, tem 4 temperamentos só. Não dá pra você falar que não tá se encontrando. Peraí, Dani, então agora você vai se encontrar. O mais resiliente é o colérico mesmo. Ele bate e não apanha, né? Ele não se dobra. O colérico, ele é mais forte, né? Os sanguíneos, eles... Vamos falar alguns pontos fortes do sanguíneo. Dani, agora é a hora de você se identificar aí, né? Então, os sanguíneos, quais são os pontos fortes deles? São resilientes, são adaptáveis, são comunicativos, são calorosos, são pessoas animadas, alegres, esperançosas, de fácil convivência, né? Tendem a elevar o ânimo das pessoas, né? Conversam bastante, falam bastante. Se ele conhece uma pessoa há 5 minutos, ele já conversa como se conhecesse a vida toda, né? Então, são bons contadores de histórias, eles têm fé, eles são pessoas ativas, não tem tempo ruim com o sanguíneo, né? Seja onde ele estiver, ele vai sempre fazer aquilo para animar, para trazer a pessoa para cima. Mas e os pontos fracos do sanguíneo, né? Uma das coisas, eu falei que o sanguíneo conta história, né? Um contador de história. Mas muitas vezes, e aqui eu não vou falar que é todo, tá? A gente não generaliza. Porque assim, eu posso não ter todas essas qualidades, esses pontos fortes, e também posso não ter os pontos fracos. Ou eu posso ter coisas que eu tinha, mas não tenho mais, tá? Então eu tô falando um retrato, mas não é uma regra, tá? Então assim, os pontos fracos. Quando eles vão contar história, eles contam de forma exagerada, claro. A gente tem o temperamento transformado com o tempo. Então aquilo que é ruim, a gente pode melhorar, né? E aquilo que é bom pode ficar melhor ainda. Mas mudar no sentido de alterar, não. Se eu sou colérica, eu continuo colérica. Se eu sou sanguínea, eu continuo sanguínea. E por aí vai. Mas assim, os pontos fracos do sanguíneo, eles contam história de forma exagerada e às vezes eles podem cair até na mentira. Eles aumentam, né? Pode mentir um pouquinho para dar né, aquela emoção, né, na história. Deixa eu só falar algo. Fala. O sanguíneo, quando ele conta uma história, ele gosta sempre de aumentar. Então vamos lá, ele estava numa festa, tinha 100 pessoas na festa. Ele vai falar que tinha umas 120, 130 pessoas. O bom de quando você ouve uma história do sanguíneo, você chega a entrar na história dele, porque parece que ele está revivendo aquilo, ele não está simplesmente narrando uma história, ele conta um negócio com muito detalhe. O sanguíneo é essa pessoa. É isso.
Então, eles são naturalmente agitados, alguns são esquecidos, impulsivos. E uma característica do sanguíneo é que ele é superficial. A Nereide, é isso aí, Thiago. A Nereide conta uma história e superficial. Por quê? Porque eles são tão agitados que eles não se aprofundam em nada. Se eles vão dar um seminário, por exemplo, é muito provável que eles leiam a sinopse de um livro e vai lá e fala por 3 horas, né? Então, o sanguíneo ele acaba sendo assim, uma pessoa que não se aprofunda muito, porque ele não quer perder tempo. O tempo, para ele, é muito, muito sagrado, né? Então, um problema sério do sanguíneo, que quem é sanguíneo tem que segurar um pouco a onda, é que fala demais, gente. O sanguíneo, quando ele não sabe o que fazer, ele fala, né? E ele precisa dar uma controlada nessa questão da fala, porque nem sempre é momento de falar, né? Minha irmã falou que vai parar de assistir. Não, vai ficar bom daqui a pouco. Então, vai ficar melhor. O sanguíneo, quando ele não sabe o que fazer, ele fala. Então, às vezes, ele fala em hora indevida. Ele como eu falei, o piadista de velório. E nem sempre, né? Quando você tá lá fora, né, você fala, mas né, tem momentos para tudo, né? Então, o sanguíneo também, ele tem uma característica que ele pode ser permissivo. Como o foco dele é as pessoas, como ele gosta de agradar as pessoas, às vezes ele pode tolerar o erro, ele pode tolerar o pecado, pode tolerar a má conduta, tanto nele e no outro também, para não perder aquela sintonia com a pessoa, né? Então, ele pode ser permissivo, exagerado, inseguro e muitas vezes ele pode ser até egocêntrico, porque ele chama tanta atenção para ele que ele acaba querendo ser o centro, ok? Eu vou correr um pouquinho porque daqui a pouco algumas pessoas vão participar, tá? Eu não sei se tem tempo aqui na live, mas se cair eu subo outro e vocês entram tudo de novo, tá bom? Os melancólicos agora. Os pontos fortes. É que na verdade assim, eu falo do ponto forte e fraco, mas às vezes até um ponto fraco ele é forte, só que depende da maneira como você trabalha isso, né? Por exemplo, um ponto forte do melancólico é uma sensibilidade aguçada. Então, se ele usa isso para arte, para compor, para desenvolver um trabalho, para fazer algo que requeira sensibilidade, é bacana. O problema, que aí entra num ponto fraco, ele é sensível demais. Ó céus, ó vida, magoei, falou alguma coisa, a pessoa não gostou, aí chora e fica magoado, aí não pode tomar santa ceia porque não libera perdão, e aí vai isso. Então, entende que tudo depende da forma como a gente utiliza, né? Então eu tô colocando como ponto fraco os excessos, tá, gente? Mas tem coisas que tá no ponto fraco, mas que é uma característica, se bem utilizada, ela é bênção, ela é bacana. Então, quais são alguns pontos fortes do melancólico? A sensibilidade aguçada, é detalhista, é analítico, ele é intenso, profundo, é habilidoso. Dos temperamentos ele é o mais rico em talentos e habilidades. A cabeça de um melancólico ferve, são muitas ideias, né? É inteligente, muito inteligente, grande parte, fiel, muito leal, muito cauteloso, geralmente não é impulsivo, pensa muito para fazer. Por exemplo, eu demorei acho que 1 mês e meio para definir que eu ia fazer essa live. Então eu pensei. Vivi, realmente você não é melancólica. O melancólico geralmente ele busca um sentido para as coisas, um sentido para a vida. Quero viver por um propósito, tipo algo maior que eu. Então é isso, né? Geralmente é um pensador. Como eu coloquei na chamadinha. São pessoas sérias, confiáveis, todos não, porque as pessoas têm defeito, mas isso é uma característica de um temperamento, tá, gente? E os pontos fracos? Em tudo descobre um motivo para serem ansiosos, né? Aprofundam-se demais nas coisas e às vezes acabam perdendo o foco. E por se aprofundar demais, olham às vezes as dificuldades mais do que as soluções. Então se tornam pessoas muito pessimistas, né? Uma das características do melancólico é o pessimista. Eu já pensei, acho que a internet não vai funcionar, eu acho que, enfim, já pensei tantas coisas que eu falei, eu quero desistir, né? Ele é crítico, como ele é muito analítico, ele passa do ponto da crítica. Então a crítica é boa, para você separar aquilo que é bom, aquilo que é ruim, aquilo que presta, aquilo que não presta. Uma crítica construtiva.
O problema é que ele é tão profundo em tudo que ele se torna um crítico de tudo. Então, nada para ele tá bom, nada presta. Então, isso é o que acontece quando a gente vai pro excesso do temperamento, né? Embora seja um temperamento muito talentoso, ele muitas vezes fica no campo das ideias só e não age, né? É muito fácil guardar rancor, é muito fácil entrar em quadros depressivos, né? Ele é rico em habilidade e lento em ação. Não faz amigo com facilidade, mas é muito leal, né? É adepto da sofrência. Se você for buscar a maioria dos compositores aí do sertanejão sofrência, é melancólico, não tem jeito. Dificilmente um colérico vai cantar, vai compor aquelas músicas de sofrência. Dificilmente um sanguíneo não vai ter nem tempo, não tem nem tempo pra chorar. O sanguíneo chora 2 minutos e já acha que já chorou a vida toda. Fila anda, não tem o tempo, entendeu? E o fleumático a gente vai entender depois que só Jesus. Os padrões do melancólico eles são muito altos, então ele exige demais de si mesmo e demais dos outros, então para ele nunca tá bom, então sempre ele tá querendo ir além, então isso acaba trazendo danos para ele, né? A própria depressão, a própria ansiedade é um quadro, né? Bom humor não é o seu forte, né? Eu já postei aí algumas vezes que eu tenho aquela... Tipo, o pessoal deve achar que eu sou muito engraçada por causa das coisas que eu posto, mas eu... né? Aquele humor seco, né? Então tem dias que eu tô bom, mas tem dias que... muitos gostam de ser reconhecidos e são inflexíveis. Beleza? No melancólico é mais fácil falar da gente, né? Colérico. Vamos falar do colérico agora. Meu Deus. Colérico. São pessoas, como ponto forte, são pessoas determinadas, né? Tem uma grande capacidade de planejamento. São líderes natos, como o pastor colocou ali mais para cima. São líderes, já nascem mesmo com essa questão da liderança. São realizadores, são persistentes. Dificilmente você vai ver um colérico deixar o serviço pela metade. Dificilmente você vai ver um colérico tipo desistir. Não, é quase impossível. Não vou falar que é impossível, né? Porque é ser humano. Mas assim, o colérico ele vai até as últimas consequências. É ousado, decidido. Eles são automotivados, eles não precisam de... eu tenho bom humor, Ana, mais ou menos. O colérico, ele não precisa que alguém fique, vai, você é bom, você é capaz. Não, ele se acha bom, ele se acha capaz, ele se acha competente, ele vai pra cima. Ele não tem dificuldade pela falta de motivação externa, né? Então, ele tem uma reação rápida, uma vontade forte. Normalmente são sinceros até demais, né? E muito autoconfiantes. Eles confiam em si, nas suas habilidades, no seu talento. Tá bom, né? Agora vamos ver os pontos fracos. Ponto fraco do colérico. Eles são irados, né? Irados por natureza. Se você assistir aquele desenho Divertidamente, aquilo é fantástico, né? O melancólico é o azulzinho. O sanguíneo é o amarelinho, né? Aquela alegria. O tempo todo, e o colérico é o vermelho, que sai aquele fogo na cabeça, né? Então, esse é o colérico, potencialmente colérico, né? Eles preferem dar ordens do que receber. Você quer matar um colérico e você querer dar ordem para ele. Fala Deus, você querer dar ordem para ele é complicado, né? Ele gosta de ser elogiado publicamente. Ele é tão bom, ele se acha bom, então ele é autossuficiente e independente, né? Ele tende a tomar a decisão por si e pelos outros. Se você demorar para tomar a decisão, ele toma por você. Então, às vezes a gente tem que ser rápido, né, para não ser arrastado por um colérico. São normalmente impacientes, não tem o mesmo timer que o resto das pessoas, né? São mais intolerantes, são mais egocêntricos. O temperamento é o mais difícil de lidar, né? Eu tô vendo algumas pessoas falar que é e depois falar que não é. Gente, é importante frisar que às vezes a gente não vai ter tudo, tá? Nem tudo que é bom e nem tudo que é ruim. Lembra que tem uma mistura dos outros temperamentos. E além de ter uma mistura dos outros temperamentos,
o Espírito Santo já trabalhou na nossa vida, né? E glória a Deus por isso, porque aí algumas coisas já foram mortificadas, o domínio próprio já entrou aí bastante em ação. Então, e outra, não vai começar a apontar os coléricos e falar, você é isso. Não, é autoconhecimento, é autoanálise, tá bom? Podem ser cruéis, às vezes, insensíveis, feio, já vou. Com frequência, não valorizam muitas pessoas, no sentido de humanidade mesmo. As pessoas muitas vezes acabam sendo mais números, né? Muitas vezes se relacionam para fazer um networking, movidos à meta. É um temperamento forte como de um trator. Passam por cima às vezes das pessoas e não se dão conta, né? São práticos e sinceros. Beleza? Vou rapidinho agora pro fleumático para a gente poder participar aí, os temperamentos que vão participar para falar. Então, fleumático. Fleumático é o mais tranquilo, é o que tem menos atitude do que os outros, né? Os pontos fortes são eles são pacíficos, eles são equilibrados, são confiáveis, são bons líderes, mas eles não se prontificam. Para você levar um fleumático para a liderança é mais difícil, porque eles não se prontificam, eles preferem deixa pro outro, deixa pra... Você já foi transformada, Kelly, glória a Deus, essa característica você não tem. São tranquilos, são bons ouvintes, criteriosos no trato com as pessoas, eles agem por princípios. O que é isso? Eles não vão agir para agradar A ou B, mas delicadamente e amorosamente eles vão fazer aquilo que é certo, mesmo que eles tenham que se prejudicar. Então o fleumático é desse, né? Eles não agem por instinto, eles não têm impulsividade, evitam conflito e buscam viver em paz. São mansos e submissos. Glória a Deus, o pastor colérico em transformação. É isso aí, pastora. Os pontos fracos do fleumático. O fleumático, ele é vagaroso, ele é aquela coisa assim, marcha lenta, né? Vamos empurrando. Ele é inexpressivo, ou seja, muitas vezes você não sabe o que ele está pensando, o que ele está sentindo. Fleumático, fica alegre. Fleumático, fica triste. Fleumático, fica nervoso. E por aí vai, é sempre, né? É sempre a mesma carinha, né? Quem é que tá colocando que eu sou mansa? Raquel? Vagaroso, inexpressivo, nós, sente mais emoção do que demonstra. Então ele sente amor, ele sente raiva, ele sente ira, ele sente dor, ele sente tudo. O problema é que ele não demonstra, ele fica mais na dele. São extremamente preocupados, né? É um temperamento onde a pessoa é mais preocupada. Eles são mais sem emoção, mas isso não significa que são preguiçosos, tá? Mas às vezes pode ser também. Eles não se emocionam com facilidade, apesar de sentir, eles não demonstram, né, isso. São contemplativos ao extremo, procrastinador, né? Deixa para depois, temeroso, raramente se envolvem em atividades alheias e às vezes são frios, né? Não frios no sentido de não ligar, mas de ficar inerte, né? Então, só que o fleumático é o temperamento que é mais agradável de se lidar. Ele é um temperamento que ele lida bem com todos, né? Porque ele realmente, para ele tá tudo bom, tá tudo bem, ele não procura entrar em atrito. Então, né? Para manter a paz, ele vai aceita tudo. Ele vai aceitando. Assim, eu sempre que a gente ministra isso nas igrejas, que a gente ministra isso presencialmente, eu gosto de dar alguns exemplos. E no caso do fleumático, quem assiste o Chaves sabe, conhece o Jaiminho Carteiro, né? Eu quero evitar a fadiga. Exatamente, é o fleumático, eu quero evitar a fadiga, né? Então ele está o tempo todo evitando o embate. Beleza? Tranquilo? Então, assim, o propósito da live era falar dos temperamentos, mas falar como cada temperamento está se comportando na quarentena, né? Peraí que eu fiz um negócio aqui. Cada temperamento tá se comportando na quarentena. Então, eu vou desafiar algumas pessoas aí para falar como tá se comportando. Eu não sei, eu vou convidar a Fernanda. Fê, você consegue acessar aí? Fê?
Fernanda Trevisan chamando. Iguxa, cadê tu? A Fernanda, ela tem um temperamento bem marcante. Ela já foi bem amassada pelo papai. E ela aceitou aí um desafio de se expor um pouquinho e falar como tá sendo a quarentena pra ela. Será que a gente que tem que convidar? Eu não sei, eu não sei se eu tenho que convidar ou se a pessoa que se chama aí. Vamos ver aqui. Você tem todo, todo mundo tem todos, Kelly, mas a gente, Fê, eu acho que aparece em algum momento aí convidar. Vê aí. Enquanto isso, Solicitar. Solicitar a participação. Eu que chamo? Vamos ver aqui. Gente, vocês me perdoam que é a primeira vez que eu fiz. Peraí. Peraí, gente. Aqui, achei. Aguardando Fernanda, vamos ver. Gente, vocês me perdoam aí as gafes. Eu prometo que eu vou melhorar nas próximas. Agora, deu! Põe a cara aí que não tá Como que aparecendo. eu faço? Acho que tá carregando. mas pelo menos a gente já tá te ouvindo. Vocês não estão me vendo? Não. Como que faz para elas me verem, irmão? Peraí, vamos ver aqui. Peraí que eu vou tentar. Ixi, e agora? E agora? Vê se foi. Ai, ai, ai. Nossa. Vai aparecer o Jânio. Não tem problema. Ah, não sei como é que faz, gente. Peraí que eu vou tentar chamar de novo. Peraí. Vou tentar chamar de novo. Acho que é nas duas carinhas. Fernanda. A Fernanda acho que saiu, né? Peraí. Vê agora aí, Fê, se vai. Senão eu chamo a Nath. Pera aí. Deu certo? Não, Deu a gente certo? só tá te ouvindo. Mas vai falando aí até aparecer. Tá. Assim, Fê, dá fala pra um ver? pouquinho fala pra gente um pouquinho do seu temperamento. Tá, vou falar um Qual pouquinho. que Vou é falar. e como que você tá lidando aí na quarentena? Tá bom. Bom, gente, boa noite. A Ju me desafiou para falar sobre o meu temperamento. Primeiramente, assim, eu amo esse tema. A gente sempre se diverte quando a Ju ministra, né? Ela algumas vezes já falou isso conosco, nosso grupo de amigos, enfim. Então, o meu temperamento é o colérico. Esse temperamento as pessoas julgam como um temperamento feio, problemático, bravo, irado, nervoso. E de fato tem algumas características, sim, predominantes desse temperamento. Esse é o predominante, mas eu tenho um sanguíneo também bem bacana para amenizar, né? Para amenizar um pouco. Eu já estive em momentos onde o colérico ele estava na sua plenitude, né? Como a Ju falou, nós nascemos com a característica, mas o meio em que nós vivemos também favorece, né, que a gente desenvolva isso com maior facilidade. Então, onde eu trabalhava, esse meio corporativo, ele de alguma forma me influenciava para que eu desenvolvesse isso de, né, esse temperamento colérico fosse de uma forma exacerbada. Então, tanto nos pontos fortes, né, as qualidades desse temperamento, quanto nos pontos fracos, que hoje, obviamente, eu não tenho orgulho. Mas como a Ju falou, né, nós, quando nos autoconhecemos, quando a gente entende quem nós somos, fica mais fácil nos submetermos ao Espírito Santo para que esse temperamento ele seja modulado, para que não só
aquilo que nós temos de bom pode ser desenvolvido, quanto aquilo que de repente é um ponto fraco, ele seja transformado e com amadurecimento, obviamente, isso também facilita, né? A Maria também colocou isso muito bem. Bom, dito isso tudo, né? A Ju já fez a introdução, eu já me identifiquei. De fato, eu tenho esse foco no resultado, eu gosto de números, eu gosto de objetividade, eu gosto de produzir, fico angustiada. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tudo é business, é negócios. Lógico, a gente tem o cuidado com as pessoas, porque é Cristo formado em nós, Sim. mas tem o foco no resultado. Então, na quarentena, né, como que eu tenho me comportado nessa quarentena? Diante dessas características, a primeira coisa, né, a primeira atitude que eu tive quando foi decretada essa quarentena foi pesquisar sobre o vírus. Eu queria saber tudo sobre o vírus, como ele se transmitia e etc. Queria as informações mais corretas possíveis, etc. Partindo disso, eu vi que de alguma forma polarizou politicamente, né? Então, a partir de então, eu comecei a buscar então o quê? Resultados, números. Eu falei, bom, já que esse vírus é uma pandemia, é um problema sério, eu preciso saber estatisticamente quanto isso pode me afetar. E comecei a buscar números para entender... A probabilidade de chegar na minha tenda. Na minha tenda, o que isso poderia me ocasionar. E com toda essa questão, né, de direita, de esquerda, com relação ao vírus, e vendo os números, eu automaticamente falei, bom, esses números, estatisticamente, eu acho que não são tão ruins assim, né? A gente percebe que as pessoas, elas estão sendo afetadas, sim, os grupos de riscos, enfim, mas a credibilidade que tem sido passada para nós me trouxe um sentimento até de desacreditar em algumas coisas. Então, eu passei a não considerar mais o vírus. Então, o vírus para mim já não era mais importante. Ele que lute. X do vírus, zero. Já o número é baixo, as estatísticas de outras doenças também são altas, então o vírus zero. Para mim, como disse o presidente, eu como tenho um histórico de atleta, eu não vou sofrer por conta do vírus. Então, o que começou a me chamar mais atenção? Essa guerra política, né, começou a me chamar mais atenção, porque eu comecei a me sentir presa. Eu acho que a quarentena trouxe isso, né, de não poder realizar. Então, de ter que ficar em casa, de não poder produzir, de não poder ver as pessoas, de alguma forma isso também impactou muito. Eu acho que me senti isolada, sem poder, eu acho que sem poder mesmo. O fato é do tédio, né? Você fica num tédio. Porque o colérico, ele tem na veia dele correndo a produzir. Então, assim, como foi muitas vezes falado, gente, morreu 7 mil pessoas, 20 mil pessoas, nem sei quanto é que tá os números mais. Tá, morreu 1, mas, gente, foi curado 100. Então, vamos olhar pro 100. Porque o colérico, ele tem essa visão mesmo. Ele positivo, pode até lamentar, né? Que morreu 7 mil, 10 mil, 20 mil, mas assim, importa que 100 mil tá curado e vamos que o Brasil não pode parar. Não pode parar. E aí eu comecei a buscar, por exemplo, né, as informações sempre muito tristes, muito pessimistas, muito diferente da minha personalidade, porque eu tenho esse positivismo, para mim sempre vai dar tudo certo, vai dar sempre a gente vai achar um caminho, uma forma de saída de uma crise, de uma tristeza, enfim. Sim.
Então, ao contrário disso, começou a gerar uma ansiedade, né? Essa questão da economia, poxa, vai todo mundo morrer de fome. Eu falei, meu Deus. Então, deixa eu achar uma oportunidade nessa crise. O que será que as pessoas, como que as pessoas estão se reinventando? Quais as oportunidades que se tem de repente migrar para uma enfim, para conseguir achar uma oportunidade de se manter. Eu acho que é isso o de se colérico manter. mesmo, tá? Eu tô aqui parado, mas o que eu preciso fazer? Porque eu não posso parar. Então, não posso parar. Eu acho que é isso, Ju. Não me senti assim. Nunca fui muito ansiosa, né? Eu acho que não é uma característica minha essa ansiedade exacerbada, mas Sim. eu acho que pelo fato de me sentir presa, me sentir algemada, gerou ansiedade. Entendi. Então, gerou uma ansiedade que ao ponto de eu pensar N coisas para fazer para fugir da ansiedade. Eu precisava planejar outras coisas, eu precisava focar em outras coisas. Ah, vou ler um livro, não, eu vou fazer um tempo de oração maior, não, eu vou ler mais a Bíblia. Eu me vi em muitas situações que eu tinha planejado outras coisas para poder fugir daquele... Mas você vê que você não foge da característica do colérico, porque assim, eu preciso fazer algo, entendeu? Eu preciso fazer algo. Eu preciso, tá bom, tudo que eu tinha planejado para esse ano miou, então eu preciso fazer algo, né? Então eu acho que é isso, o colérico, ele sempre busca meios de estar saindo das situações, né? Pelo planejamento e a execução em si, né? É isso. Então, mas bacana. Foi desgastante, né? Tem sido desgastante, porque a gente, quando se sente preso, você quer fugir, né? Então, eu busquei todas as formas e agora, nesse momento, eu percebo que isso já está melhor resolvido dentro de mim. A gente deixa o papai trabalhar. Deixa Deus trabalhar, a gente percebe que não tem o controle de nada mesmo, né? O colérico, ele tem essa tendência, né, a ter controle. Então, são as entregas diárias, né? Todo dia a gente tem que morrer um pouquinho. Então, tem testado o meu coração, tem exposto o meu coração. Então, é entregar esse controle completamente e esperar em Deus, né? Esperar em Deus nessa situação toda. Eu acho que é isso, então, a chave aí. O colérico entregar o controle neste tempo e entender que Deus está no controle, o colérico não. É isso aí, Fê. Muito obrigado aí pela participação. Deus te abençoe e te ajude aí. Obrigada, meninas. Obrigada. Vamos ver agora quem vai aí. Vamos ver. Quem vai aí falar da situação que está enfrentando aí. Vamos lá, Vi, fala aí. Fala aí, Vi, como está sendo para uma sanguínea nata. Uma sanguínea raiz. Uma sanguínea... Aqui. Apareceu. Tudo bem, Maria, Ju? Bem. Nossa, eu tô meio... Eu falei, não era pra ser eu, já vai ser eu agora. Mas eu quero parabenizar você, Ju, e você, Maria, pela coragem. Coragem. Eu tive que dar uma de colérica. Não tenho muito, não. Olha só. Eu parabenizo você e essa será a primeira de muitas lives que você vai fazer. E aí, Vi, como tá sendo para uma sanguínea raiz a quarentena? Fala aí, tipo, como tá sendo e quais os escapes? Tá tendo escapagem, né? Claro. O mercado deve ter virado shopping pro sanguíneo, né? Eu sei. Mas assim, o sanguíneo, né? Ele é uma pessoa, eu vejo assim, que eu sou uma pessoa muito confiante e acredito que tudo vai dar certo, né? Então, logo que tudo isso começou, eu achei assim, bom, eu vou ficar só essa semana em casa, na próxima eu já volto a trabalhar, tá tudo certo.
Essa é a primeira coisa que eu fiz. Então, falei, daqui a pouco já passou isso, é uma semana só, né? Depois, quando eu vi que a coisa não era bem assim, ia começar a aumentar o tempo de quarentena, então eu comecei a fazer planos. Falei, bom, já que eu estou em casa, eu vou fazer um monte de curso, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou ler todos aqueles livros que eu não vi até hoje, e eu vou organizar minha casa, os armários, vou fazer tudo que eu nunca faço. Fiz, algumas coisas eu fiz. Mas não todas, né? E com relação a gente fica pensando assim, meu Deus, e agora? Como eu vou fazer para ver os amigos? Como eu vou fazer para interagir com as pessoas? Eu sou muito relacional, eu gosto de estar com as pessoas. O sanguíneo né? O sanguíneo, ele é muito relacional, porque o sanguíneo, ele é um sonhador. Então eu penso assim, eu vou fazer um curso e eu vou me tornar tal coisa. Então eu já me vejo lá na frente, sendo aquilo que eu projetei. Eu já vejo o cenário pronto, né? O sanguíneo, ele vê o futuro lá na frente concretizado, né? É isso mesmo. Então aí eu falei, bom, como eu vou fazer para me relacionar com as pessoas? Então eu já comecei a pensar em estratégias. Eu nunca fui uma pessoa de redes sociais. Eu nunca fui de Instagram, eu nunca fui de Facebook, eu nunca fui de nada disso. Só que aí eu tive que me adaptar. Então eu comecei a fazer chamada de vídeo com as pessoas na primeira Comemorou semana. que o WhatsApp liberou 100, né? Comemoração total, né? Adorei quando eu descobri o que era um Hangout, o que era um Zoom. Já fiz a festa de aniversário do meu marido pelo Zoom, né? É isso mesmo. Porque ele já fez aniversário na primeira quinzena, já chamei os amigos. Então aí comecei a ligar para as pessoas, fazer chamada de vídeo. Depois eu comecei a pensar, poxa, eu tenho que falar do amor de Deus para as pessoas, né? Porque as pessoas precisam conhecer esse amor. Agora é tempo, mais do que nunca, disso, né? As pessoas estão aflitas, passando angústia, aflição. Então, o que eu tenho? A palavra de Deus, o amor de Deus e a esperança de que tudo vai ficar bem, porque eu confio nele. Então, eu preciso passar isso para as pessoas. E aí eu comecei a fazer vídeos curtos e mandar para as pessoas para que aquilo fosse lançado como sementes, né? Uhum. E aí, se você perguntar, você está ansiosa? Não, não estou. Eu confio em Deus que tudo vai dar certo, que logo tudo isso vai passar, né? E que nós sairemos vitoriosos de tudo isso. Amém. Porque o sanguíneo, ele se transforma o tempo inteiro, né? Ele se reinventa o tempo inteiro. Então, eu me reinvento o tempo inteiro. Então, na minha área, na minha profissão, eu já procurei fazer cursos, eu já procurei fazer contatos com aquelas pessoas que me passavam serviço, para falar, olha, eu estou aqui, estou à disposição, vamos juntos, vamos trabalhar. As mudanças estão aí, nós temos que encará-las, nós temos que acreditar que tudo vai dar certo, né? É isso mesmo. Então, como uma boa sanguínea, né, eu vejo assim, uma sanguínea transformada, né? Transformada nas minhas palavras, tem uma pitadinha de fleumático, né? Melancólico, você deve ter 0,03. Melancólico eu deixo já um pouquinho lá pro meu marido, que eu já sou casada com um melancólico colega. Então é isso, essa pandemia aí pra mim tá sendo assim, tô vendo dessa forma, né? Me reinventando e procurando manter relacionamento com as pessoas. O sanguíneo, né? É importante, porque ele acaba não conseguindo, às vezes, até furando a quarentena, porque ele tem a necessidade de se comunicar, de se relacionar, né? Então, é o que você falou, você aproveitou para se relacionar de outras formas, né? E graças a Deus pela tecnologia que está aí. Então, sanguíneos, não furem a quarentena, se relacionem via Zoom, Meet, Hangout, e por aí vai. Eu vou contar aí umas coisinhas. Eu acabei, às vezes, indo no portão de alguém. Com certeza. Levando um bolinho, um pãozinho, falando, oi, ó, eu sei que não posso entrar, mas ó, vim te ver, né? Então a gente nunca fez. Eu cheguei ligar para pessoas da minha família, fazer vídeo com pessoas que eu nunca fiz na vida, né? Lembrar de milhares de pessoas. Aí minha sogra tá falando, eu fui na casa dela. Não, na casa da minha sogra eu fui e entrei. Mas a minha sogra não é grupo de risco, ela é jovem. Então tá tudo certo. Glória a Deus. Legal.
Legal, Ah, Vi. fiz muitas receitas também, viu? Fui pro fogão, inventei um monte de receita. Você O vai sanguíneo criando e não para. inventando. O sanguíneo, ele Não realmente, para. dos temperamentos, ele e o colérico não param, né? Então, mas legal, Vi. Obrigado aí pela participação, para falar do sanguíneo na quarentena. E fica a dica aí, gente, aproveita para se relacionar com as pessoas, mas virtualmente, nada de pôr a vida em risco e correr risco, né? Só um pouquinho. Obrigado, Vi. Obrigadão, Beijo, beijo. beijo. Deus abençoe. Beijo. Vamos ver a melancólica agora. Vamos lá, vamos ver aqui. Eu não vou falar, né? Porque eu já falei um pouquinho de mim. Vamos lá, Nath, fala aí. Como tá a quarentena aí, Nath? Vamos ver se a Nath aparece. O Andres falou que ela vai. Aê! E aí, Nath, melancólica? Oi, Só tudo uma bem? surpresa ser melancólica. Eu nunca ia apostar nesse temperamento. E você, Nath? Nem eu, você acredita? Por isso que foi